Hashtag 237, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, basta ver, a propósito, capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, a palavra seu anjo, anjo de Jesus, que ele mandou transmitir a João Evangelista, que teve uma visão na ilha de Patmos. Bom, prova a humildade deste espírito de luz. São os anjos, quer dizer, já foram criaturas humanas igual a nós, já se burilaram, já subiram, já evoluíram, já foram lapidados. Como um dia haveremos de ser. O anjo não foi fabricado com asinhas, não existe isso. Isso aí é só aqueles de gesso que são fabricados com asinhas. Isto é criação de cada um aí. Você pode se tornar um diabo ou um anjo. Mesmo os diabos um dia serão anjos. Porque haverá um dia em que ele se cansará de ser diabo. Porque a finalidade da criatura é ir em direção a Deus. E o diabo não vai em direção a Deus. As criaturas diabólicas, satânicas, não vão. Não são recebidos por ele. Então, diabo pela maldade, né? Diabo pela perversidade que praticam no mundo contra os seus semelhantes. Agora, anjo pela bondade, pelo amor que se dedica aos seus semelhantes. Então, todos nós um dia chegaremos lá. Nós viemos lá do mineral, né? Se vocês pegarem as minhas postagens mais atrás, eu explico lá, né? Não são coisa minha, tá? É coisa que eu aprendi na ciência espiritualista. E também os teosofistas falam sobre isso. A criatura é criada lá no reino mineral, quer dizer, quando ela sai de Deus, o Espírito, que é uma energia, o Espírito é uma energia, ela não tem formato humano, essas coisas assim são circunstanciais para que o Espírito evolua. O Espírito precisa da matéria para evoluir, mas a matéria não precisa ser essa grotesca que nós estamos, porque os Espíritos têm a oportunidade, antes de ser rebaixado a mundos iguais a esse, que está cheio de satanazinho aí, eles são educados para viver em mundos superiores, mundos espirituais, matéria muito menos densa. Mas só que falindo lá, cometendo erros lá, são obrigados a encarnar em mundos assim, para se burilar. Então, em tese, todos nós ainda somos mais ou menos um satanazinho. Já falimos lá em cima. Estamos aqui, pela misericórdia divina, temos uma oportunidade de retornar à evolução em caminho infinito para Deus. Então, tudo bem que você faz, purificando a sua alma, o seu espírito, faz o caminho de retorno. Então, nós um dia seremos um anjo. E, como já falei, viemos lá do mineral, passamos pelo vegetal, tem as categorias intermediárias, ou os mundos intermediários, até chegar o reino animal. Do vegetal tem outro mundo. E do reino animal para o reino hominal, também tem outro reino intermediário. Aí sim, quando sairmos desse reino de provas de expiação, de mundo regenerador, chegamos a um reino angelical. E daí vamos sempre em direção ao infinito. Porque a evolução, ela é infinita. Infinita. Não há nenhum espírito mais evoluído que tenha chegado, que chegou ao infinito da evolução. Imagine a grandeza do conhecimento, da sabedoria do mundo espiritual, de Deus, para poder criar isso. Nenhum espírito chegará um dia a ser pleno como Deus, porque senão seria outro Deus.
e não será, não haverá isso. Mas a evolução é infinita. Tanto é que Jesus construiu o planeta Terra, ele conhece as ciências das ciências, que a gente não faz a menor ideia. A gente já fica falando aí, o planeta Terra tem 500 milhões de anos. Cara, o planeta Terra, só o planeta Terra, quando começou lá no princípio, tem 500 bilhões de anos, ano relativo Terra, tá? Porque ainda tem essa questão aí, porque cada ano, cada astro que se afasta da sua estrela central, como é o nosso caso aqui, o Sol, ele tem uma contagem de anos diferente. Então, pela nossa contagem de ano Terra, a Terra tem 500 bilhões, 400 e caquerada milhões de anos, desde que começou a criação. Vamos lá. Então o Espírito vai subindo sempre até ser como Jesus, e daí Jesus também tem evolução infinita. Então, um dia poderemos dizer como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Claro que nunca, nem Jesus será como Deus. Nenhum Espírito chegará a ser como o Criador, o arquipotente, o arquiteto de todo o universo que a gente possa imaginar e não imaginar ainda. Então, não, ele diz, não faças tal, não te ajoelhes diante de mim, sou apenas um servo como tu és, e como meus irmãos profetas o foram. Adora a Deus, meu amigo. Foi assim que o anjo disse a João. O que há? Nada de ajoelhar-se diante de mim, não mereço isso. E tanta gente querendo que a humanidade se ajoelhe e lhe beije as mãos. Beijar a mão de homens e a gente se ajoelhar diante de homem é muito descaramento. Deus que me perdoe, né? Mas enfim, falta pouco para acabar essa palhaçada toda, porque aqui para nós, né? A gente aguenta, mas com a vontade imensa de passar mal, né? Vomitar. Deus se compadeça de tanta burrice, de tanta santorrice, de tanta parvoíce. Brevemente poderemos dizer, ora vem Senhor Jesus. Este é o Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 19, versículo 11 a 21. Vamos lá. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado ou montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o seu nome, pelo qual se chama, é o Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, está escrito um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia dos deuses, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e de todos aqueles que montavam, sim, carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos, grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra ele, que estava montado no cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa. E os reis da terra, vou ter que continuar no próximo